Salve galera, aqui quem fala é o Darkstorm, episódio de Ark Flame. E bom galera, hoje nós iremos em busca da última caverna que me falta para nós começarmos aqui a organizar a nosso salão de troféus, que no caso é bem aqui abaixo onde eu estou. Inclusive, eu quero dar uma olhadinha aqui, porque tem uma coisinha que eu não aprendi ainda, inclusive eu nunca nem vi aqui nos engramas, pelo que eu me lembre, que é aquele boneco de teste, vamos colocar assim, que você equipa a armadura. Não me lembro o nome daquele item, tá, daquele equipamento que você coloca na base. Eu nem sei se tem aqui no Scorched, mas eu acho que tem sim, porque se eu não me engano, aquele item foi adicionado aqui no Scorched, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu realmente não sei o nome daquilo. Eu já pesquisei o nome boneco e não apareceu, só aparece o boneco de teste, mas eu acho que vocês entendem sobre o que eu estou falando, né? Que é aquele item que você consegue equipar armadura, consegue equipar arma, para colocar como demonstrativo aqui na base. Eu quero fazer uns 2 itens daquele, principalmente porque quando você pega um dos artefatos, você pega um skin. Então nós temos aí até agora skin espada e skin de lança. Então seria interessante colocar a exposição juntamente com alguma armadura, algo do tipo. Olha, eu já estou nível bem alto aqui procurando e não encontrei. Então eu acho, não sei se tem no Scorched ou não. Tem que dar uma olhadinha nisso depois. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para vocês verem, confirmar, né? Pesquisando como boneco não aparece, ó. Até mesmo pesquisando como suporte também não aparece. Mas enfim, como eu disse para vocês, hoje nós iremos em busca da última caverna que eu acabei descobrindo que fica lá próximo do obelisco azul, eu ia falar do verde, e nós iremos lá buscar o que me falta, tá? Bom, vamos aqui pegar a Argentavis na Criopode, porque eu vou sobrevoando com a Argentavis, porém antes de eu montar nela, eu irei mostrar para vocês algumas coisinhas que eu acabei encontrando aqui perto da base, juntamente com o Tlacoléu. Aqui na base, como prometido, eu já fiz a mudança das criaturas que produzem ovos, todo mundo, faltou algumas criaturas extras, que são Tlacolés, Parassauros e também tem robots extras que estão na base antiga e Argentavis também, porém eu não vou trazer por agora. Só está faltando aqui na base uma única coisa, que no caso é a tina de alimentação. Apenas a tina está faltando, porque de resto tudo eu já trouxe, ó. Nossa, raptou pelo visto aqui o ovo fertilizado, acabou nascendo, ó. Como nós temos aqui na base agora a torreta, mesmo que os bebês nasçam aqui, eles vão ser mortos pela torreta, tá? É até bom que tem meio que um controle de pragas aqui na base, já que a quantidade de bebê que incuba de maneira natural aqui é muito, tá? Terrorbird, Parasauro, Raptor, que são ovos que requer pouca temperatura, eles conseguem incubar aqui de maneira natural aqui no Scorched, que é bem quente. Então, isso aqui prejudica um pouco às vezes. Então, aqui, ó, basicamente a torreta vai cuidar disso. Eu vou colocar aqui o portão já, que é o que me faltava. Inclusive, eu não fiz o outro Behemoth ainda, mas eu vou fazer. E mesmo que eu limpei essa área, voltou a spawnar. Então, pelo visto, vai continuar spawnando aqui os recursos aqui na base, mesmo que eu limpe, tá? Porque nós não temos construções em algumas partes do meio. Talvez eu coloque uma fundação ou algum pilar ali no meio da base, apenas para contar que tem alguma construção e não nascer mais vegetação e nem pedras. Então talvez eu faça isso. Já farmei ali umas 2 vezes, tá, aquele local e já apareceu novamente. Então tá meio complicado. Eu tava dando uma linha aqui pela base, aqui próximo da base, e acabei encontrando algumas cavernas, entre algumas aspas, porque isso, na verdade são cavernas que tem entrada e tem saída. Olha só, Raptotec. Eu até quero encontrar algumas criaturas tech para domesticar, só que tá muito complicado. Esse daqui, por exemplo, ó, tá praticamente morto, então não vale a pena mais tentar domesticar. Inclusive, até agora eu só encontrei o Raptor e o Parasauro. Eu não encontrei ainda o Trike, nem o Stego. Na verdade, aqui nós nem temos Stego nesse mapa. E nem o Rex, não encontrei o Tech ainda. O Rex, só encontrei uns 2 e ainda por cima eram normais. Mas enfim. E olha só, basicamente isso daqui é o local que tem um grande aglomerado de cristal e obsidiana. Também tem algumas pedrinhas sulfuro, algumas pedrinhas normais. Eu não vi sal por aqui e nem metal. Mas olha só isso, cara. Se eu tivesse visto isso aqui antes, eu tinha feito a base muito mais rápido, porque realmente ficar farmando aí cristal é um pouco chato. É algo que demora, tem que esperar um tempinho para você ir acumulando. Mas olha só isso, cara. É muito, tá? Muito. Eu já tenho a Criopod, então não é difícil. Inclusive, aqui também entra Argentavis, ó. Olha só o tamanho dessa passagem. Simplesmente gigantesca. E essa aqui não é a única caverna que nós temos nesta montanha. Eu acabei encontrando algumas, mas todas elas basicamente inúteis. A única que vale a pena realmente mostrar a vocês era essa caverna aqui, ó, bem próximo da base. Essa montanha, na verdade essa cadeia de montanha que nós temos aqui, nós temos várias ramificações de cavernas, entre algumas aspas, vales e tudo mais.
Então aqui nós temos vários recursos, não que seja tão fácil assim coletar, tá? Porque o ambiente em si, né, a geografia do ambiente às vezes torna um pouco chatinho de farmar em certos locais. Como eu disse, a caverna que eu falto coletar aqui o artefato fica próxima do obelisco azul, porém eu nem sei o nome do artefato que tem lá, tá? Então vamos descobrir como é que é a caverna e descobrir também qual é o nome do artefato. Então vamos para aqui agora ajuntar e partir para lá. E olha só, acabamos de chegar aqui no obelisco azul e já estamos bem próximo da caverna. A caverna ela fica bem aqui abaixo, ó, nessa partezinha, e vamos tentar aqui pousar num local seguro e pegar o Tlacoléu. É bem aqui, ó. Não é tão próximo assim do obelisco, e o local que ela fica é um local também um pouco escondido. Vocês estão vendo aqui, ó. É basicamente aqui a caverna. Eu estou bem curioso para mim ver como é que vai ser essa caverna, porque como vocês sabem, nós temos aqui algumas cavernas que eu já visitei, e foram duas até agora, que são o Artefato Destruidor e a outra eu não me lembro o nome, mas nós temos algumas diferenças nas criaturas e no nível das criaturas que tem nas cavernas. Essa caverna eu estou bem curioso, porque provavelmente essa caverna seja a que tem um Megalossauro, tá? Ah, tem que ativar o nome das criaturas aqui. Eu sei que tem Megalossauro no Scourge, porém eu não encontrei nenhum até agora. E certamente o Megalossauro estará em uma das cavernas de artefato, tá? A cor aqui é bem interessante. A cor bem azulzinha. Mas enfim, vamos entrar aqui na caverna e vamos ver como é que é. Estou bem curioso para ver as criaturas que tem aqui dentro, o nível das criaturas e principalmente qual vai ser a skin que vai dropar do artefato dessa vez. Até agora, para quem não lembra, nós pegamos a skin da espada e a skin da lança. Inclusive eu estou utilizando aqui agora em um dos artefatos. Caramba, tem uma coisa profunda aqui. Eu vou ter que pegar uma tocha, hein? Tem morcego ali já, ó. Enquanto nós estamos aqui ainda na entrada da caverna, eu vou pegar aqui um pouco de sílex, madeira e palha e fazer aqui uma tocha. Pelo visto, nós temos um local mais profundo ali para baixo que é bem escuro. Então o que eu vou fazer? Como eu tô aqui ainda no início da caverna, vamos fazer aqui algumas tochas, umas duas ou três, mesmo que dure uns 10 minutinhos cada tocha, é suficiente para eu conseguir explorar. Pronto, vamos agora ver aqui. Ah, tem que jogar aqui no inventário. Eu quero muito começar a fazer aquela sala do troféu, porque eu quero começar a organizar a base. Como vocês viram da última vez, eu coloquei a forja industrial e futuramente eu vou fazer novamente a incubadora e a estufa. E aquela parte dos troféus não vai ser diferente, tá? Eu quero também começar a fazê-la assim que possível. Essa parte profunda aqui, ó, eu estou bem curioso pra ver. É água! Caramba, eu não consegui identificar que isso aqui era água, juro pra vocês. Cara, isso aqui não parece água de maneira alguma, olha só. Parece apenas uma área um pouco mais profunda com um bug aqui de sombra, né? De sombreamento. Tem tigre aqui dentro, ó. Dentro de sabre. Cara, se eu tivesse vindo até aqui, ó, eu tinha visto que era água. Porém, como eu olhei apenas aquela parte primária, eu achei que era um local profundo. Não é novidade para vocês que nós temos vários bugs visuais aqui, principalmente relacionados à sombra. Então eu achei que poderia ser um bug de sombra, apenas um local escuro, apenas isso. Mas realmente é água. Nós temos aqui três caminhos para levar para o mesmo local. E olha só. Golem padrão. Eu nem sei de onde esse golem veio, mas temos aqui um golem, morcego, escorpião. Inclusive, pelo que eu percebi aqui, os escorpiões têm uma cor um pouco diferente. Um pouco mais vibrante. Aranha. Aqui também é uma parte de água bem profunda, ó. Não vale a pena mergulhar aí, apesar que possa ter uma notinha por aí, pode ter, mas não vale a pena mergulhar por agora. Tem que ficar dropando isso daqui, ó. Vai ficar enchendo muito rápido. Tudo isso porque o melee dele é alto. Como o melee dele é alto, ele consegue aí pegar muito recurso, muita coisa. Então enche rapidamente. Como nós temos três locais que levam aparentemente para o mesmo caminho, eu vou apenas confirmar isso. Isso daqui será que dá acesso à ponte? Pois é, ó, acesso à ponte. Então, dois locais que levam para o mesmo ponto. Pelo que eu percebi aqui no Scorched, nós não temos cavernas que são labirintos. É apenas várias ramificações que levam para o mesmo local. Então não tem como errar o caminho, tá? Eu vou apenas dar uma olhadinha naquele terceiro caminho que eu vi ali, porque eu acho que aquele terceiro caminho vai chegar aqui também. Aqui tem um vão muito grande, ó. Olha só isso.
Tem muitos tipos de criatura diferente aqui. Pelo visto aqui tem um grande aglomerado de criaturas, então é um pouco chato de você fazer aqui pela primeira vez a pé, sem saber o caminho. Depois que você aprende o caminho é tranquilo para fazer correndo. Utilizando paraquedas, gancho, até mesmo a pé mesmo. Esse caminho aqui provavelmente vai levar naquele mesmo local, né? Eu tinha até visto ali uma passagem. É, esse aqui mesmo, ó. Essa passagem aqui leva para esse mesmo local. Então, basicamente, você pode escolher um dos três caminhos, que seja mais curto ou mais tranquilo, que tenha menos criatura. Ó, megalossauro aqui, ó. E pode passar. Primeiro megalossauro aqui avistado, então realmente o megalossauro está nessa caverna, como eu suspeitei. Já que eu não havia visto nas outras cavernas, olha só, nível 20, nível baixo, encontramos aqui. Tem até lobo aqui, ó. Não tinha visto. Essa caverna, pelo que eu percebi, tem muitos ossos aqui, ó, muitas ossadas, decorando ela. Pra quem não viu os outros episódios, nós fomos já em duas cavernas diferentes e cada uma tem uma característica. Uma é como se fosse esculpida por humanos, a outra está debaixo de uma civilização antiga. E essa aqui basicamente são restos de ossos aqui de criaturas. Então nós temos três cavernas com temáticas diferentes, apesar que todas elas são aqui do deserto. Essa aqui, por exemplo, ela tem muita aqui obsidiana, pedras que nós temos cristal, pelo visto vi sulfur também, se eu não me engano. Tem água nessa caverna, ó, que é bem diferente. E aqui, pelo visto, nós temos vários caminhos que levam novamente para o mesmo local. Isso aqui serve para complicar a vida, tá? Pelo que aparenta, sim. Eu quero dar uma olhadinha só para me identificar qual o melhor caminho para ir e para voltar aqui nessa caverna. Porque como tem várias ramificações, você pode se confundir. Esse caminho aqui, ó, basicamente leva naquele mesmo local que estava o megalossauro, né? Que é o centro lá. Eu não vi até agora nenhum airdrop. Nenhum airdrop, tá? E olha só, mais um caminho. Olha só, um airdrop lá no fundo, ó. Vocês estão vendo? Aquele é um airdrop vermelho. Obsidiana. Essa caverna aqui é bem longa, tá? Não é a mais longa que nós temos, mas é bem longa. Esse golem vai ter que morrer aqui. Porque eu vou ter que passar por aquela passagem e o golem consegue me seguir até ali. Opa, olha o lag, quase crashou, viu? Quase crashou aqui. Tá caindo um bicho do teto aqui do nada ou é o golem, efeito do golem? Acho que é efeito do golem. Pronto, mais um já foi. Aqui tem uma ossada também, gigantesca essa ossada. Cara, não tem como esses dinossauros terem entrado aqui. Eles simplesmente afundaram junto com a caverna, provavelmente. Até agora, pelo que eu percebi, o nível das criaturas não é o mais alto, tá? Esse aqui não é o nível mais alto. Então, provavelmente, essa caverna aqui, a única diferença dela é que a quantidade. A quantidade de criatura que tem aqui é exagerada, tá? Mesmo que o nível não seja alto, é possivelmente te mata facilmente. Aqui não tem artopleura, tá? Ah, acabei de perceber isso. Aqui não tem artopleura. Ah, aqui já é o artefato, ó. Aqui não é um airdrop, aqui é o artefato. Essa caverna não tem artopleura e tem muitas criaturas, como tigre, lobo, megalossauro. Então a quantidade de criatura que tem aqui é gigante. Provavelmente aquela última caverna que eu fui é a caverna hard, essa aqui deve ser a caverna média. Olha, um dinossauro aqui esculpido. Esculpido não. Preso na parede, né? A alçada dele. Caramba, isso aqui é muito da hora. Esse artefato é o único artefato com a cor um pouco diferente. Inclusive eu estou um pouco curioso com isso. Por quê? Os dois últimos artefatos que eu peguei, eles eram amarelos, se eu não me engano. Esse aqui é vermelho, ó. Eu quero ver qual é o nome dele. Ah, a skin. Vamos ver qual é a skin que nós temos aqui dentro do artefato também, porque eu estou bem curioso com isso. Esse aqui é a skin de Takap. Tocha, ó. Artefato do despenhadeiro. Vamos ver como é que é essa skin aqui. Eu tenho até uma tocha aqui a mais, ó. Vamos ver qual a diferença que nós temos. Uma coisa que eu estou bem curioso é que para mim colocar esse artefato no pedestal para ver como é que ele vai ficar. Aquele artefato que nós já temos no inventário, ele parece ser vermelho, mas quando você coloca lá ele é amarelo. Isso aqui são pequenos crânios, como se fossem pequenos crânios de pássaros. Tem um urubu que nós temos aqui, né? No Scroll, olha só. Não parece pequenos crânios, ó? São três. Eu acho que é.
Eu vou sair do arco e voltar para tentar forçar e spawnar aqui airdrop. Eu entrei na caverna aqui e não vi nenhum airdrop. Talvez tenha spawnado, talvez, eu não consegui ver, mas enfim. Inclusive, eu acabei de perceber aqui um caminho, que é o caminho mais prático possível para nós conseguirmos aí sair daqui. Vamos rapidamente aqui pegar o telacoléu e sair. Até spawnou aqui novamente o artefato. Será que tem skin aqui novamente? Ah, tem sim. Muito bonito esse artefato, tá? Muito bonito. Como vocês sabem, nós não conseguimos pegar aqui dois do mesmo no inventário. Esse artefato vermelho que eu tenho no inventário, eu estou bem curioso se quando eu posicionar ele, ele também vai ficar amarelo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu vou tirar a dúvida agora. Vamos aqui, ó, pelo caminho mais rápido, pelo que eu percebi aqui, ó, e dá para encurtar muito tempo para fazer essa caverna. Que basicamente é aqui, ó. Você vem aqui. Se tiver com telacoléu é mais prático, só é subir aqui e ir embora, tá? Ou passar pelo caminho aqui do meio mesmo. Vai spawnar até um golem aqui, ó. Ou passar por esse caminho aqui, ó, que é o caminho do meio. Então, basicamente, a caverna não é tão grande assim. É apenas como se fosse um labirinto. A maior caverna que nós temos é aquela caverna que fica nas dunas, que basicamente tem uma cidade lá embaixo. Aquela lá é gigantesca. Muito gigante. Inclusive, acho que é a mais linda que nós temos aqui no Scrooge é aquela caverna, tá? Essa caverna aqui, ela tem muitos detalhes também, só que não é parecido. Pelo visto, nós não encontramos nenhum airdrop até agora. E vamos partir diretamente para a base, que eu quero fazer lá um suporte de artefato, né? Para eu conseguir posicionar e ver como é que vai ficar. Então, vamos colocar aqui o Telacoléu na Criopod, pegar as jantaves e partir. Já estamos chegando aqui na base, foi uma viagem tranquila, porém eu tive que parar para recuperar estamina no meio do caminho, porque aparentemente não é tão próximo assim. As coisas aqui no Scotia é um pouco complicado, você acha que é muito próximo, porque a proporção das coisas é bem grande, então, mas não é tão próximo assim. Vamos pegar aqui um pouco de obsidiana, para começar a craftar aqui. Eu até trouxe algumas coisinhas de lá, mas apenas algumas coisinhas que valiam a pena trazer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, falta um pouquinho mais de obsidiana, mas eu acho que eu tenho um pouquinho mais aqui, ó. Não é aqui. Não é aqui, então está aqui no cofre. Antes de eu fazer o que me falta, que são mais dois suportes de artefato para colocar o destruidor e esse outro que eu tenho aqui em mãos, eu vou primeiramente começar a idealizar aqui na minha mente como é que vai ficar. Eu não encontrei ainda, como eu disse para vocês, o suporte de armadura, então eu vou dar uma olhadinha se não é nesse mapa ou se eu não posso fazer. Ou se simplesmente eu não encontrei, o que é bem provável que simplesmente eu não tenha encontrado. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero posicionar o primeiro suporte de artefato aqui, que é o artefato vermelho, bem no centro. Na direita e na esquerda eu vou colocar um suporte de armadura e do lado do artefato os outros dois que são amarelos. Não ficou bacana assim. Então vamos retirar, remover aqui. E vamos tentar colocar aqui seguindo a linha da fundação. Vamos colocar aqui mais ou menos no meio e seguindo aqui a linha da fundação. Achei que tá bom, né? Eu espero que o artefato não entre na parede parcialmente. E cara, este daqui realmente é o melhor artefato que nós temos aqui no Scourge, olha só. Não toca na parede, ainda bem, então eu consigo colocar aqui na proporção ideal para não tocar na parede. E vamos ver aqui esse outro artefato. Qual é a cor dele? Realmente é amarelo, né? Pois é, ó. Artefato amarelo. O outro também, se eu não me engano, é amarelo ou laranja, algo do tipo. E esse aqui é o vermelho. Cara, esse aqui ficou bem da hora mesmo. Como eu disse pra vocês, eu não vou colocar aqui os outros artefatos ainda, porque eu não peguei, falta pegar um e fazer mais algumas plataformas. Porém, o que realmente me falta é descobrir qual é o suporte de armadura para mim começar a decorar essa área. Finalmente, a terceira e última caverna foi explorada, inclusive uma caverna bem interessante e que tem megalossauro. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.